E aí, pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da apostila do Enseja Fundamental. Então, ensino fundamental, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês todo o capítulo. Cidadania e democracia. Vamos ver esses conceitos, o que é, como que eu utilizo ele no meu dia a dia. Conteúdo para a gente entender o nosso dia a dia, a nossa vida. E um dos principais conteúdos que cai na prova também, cidadania e democracia, caiu bastante nas últimas provas. Vamos lá. Primeiro de tudo, não se esqueçam, caderninho do lado, caneta, lápis, o material de vocês de anotações e anota. Tudo o que eu falar aqui está relacionado ao capítulo, eu estou explicando para vocês, eu estou simplificando, estou fazendo com que vocês possam entender tudo que está no capítulo. Se vocês quiserem ir lá para o capítulo e ler, vocês podem. Só que a ideia, desde o início desse curso, é que vocês, com as aulas, anotando aquilo que a gente traz para vocês, ter suporte suficiente para a prova, certo? E que vocês realmente aprendam e possam aí conquistar o seu diploma do ensino fundamental e concluir essa etapa de ensino. Beleza, pessoal? Então vamos lá, capítulo 4, foco, pega o seu caderno e anota. Cidadania e democracia. Possivelmente duas palavras que vocês já ouviram bastante, que vocês ouvem bastante, certo? Então o que seria cidadania e o que seria essa democracia? Será que são as mesmas coisas? E aqui eu já respondo, não são as mesmas coisas. Cidadania é uma coisa, democracia é outra. Vamos lá? Vem comigo. Para iniciar essa aula, então, nós vamos trabalhar os conceitos. Olha só, trouxe resumidamente os dois conceitos para vocês e vamos, um por um, falar dele, destrinchar ele, explicar ele e vai anotando aquilo que você vê, que eu dei mais ênfase, aquilo que é mais importante, né? Aquilo que faz com que eu compreenda, que eu grave o que é aquele conceito, você anota, por favor. Vamos lá. Cidadania. Eu trouxe para vocês esse conceito. Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Vamos destrinchar esse conceito? Vamos facilitar esse conceito para você? Então vamos lá. Conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo. Um indivíduo, eu, outro indivíduo, você. Todos nós somos indivíduos. Fazemos parte de uma sociedade, certo? Então, aquilo que é dever meu, aquilo que é dever seu, perante a lei, perante a Constituição Federal, perante as leis que regem a nossa sociedade, certo? Os meus deveres e os meus direitos. Os seus deveres e os seus direitos, certo? Esse conjunto de direitos e deveres, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer, é que constitui, então, a prática da cidadania. E continua, o conceito continua. Vamos lá. Olha só. No que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele interferir e transformar. Olha só, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção, no que você, enquanto cidadão, pode interferir na sociedade, transformar a sociedade em que vivemos, a partir do usufruto, eu usufruir dos meus direitos. Ou seja, reivindicar os meus direitos. Tenho o direito de ir e vir. Então, meu direito de ir e vir nos espaços públicos, estar presente no espaço público, no debate público, reivindicar, por exemplo, direitos garantidos pela nossa lei, como, por exemplo, salário mínimo, como, por exemplo, direito às férias, como, por exemplo, 13º, né? Então, isso são leis trabalhistas, são direitos que ao longo da história nós adquirimos, certo? Então, tudo aquilo que é direito à educação, olha só, todo cidadão tem direito à educação de qualidade fornecida pelo Estado. Então, o Estado é obrigado a fornecer educação. Outros entes podem oferecer? Uma escola particular, uma empresa privada? Pode também,
mas o Estado não pode deixar de ofertar a educação, certo? Então, olha que interessante, saber dos meus direitos e saber, obviamente, dos meus deveres faz com que eu tenha uma prática cidadã mais efetiva, com mais resultado dentro de uma sociedade, certo? Então, primeiramente, você entendeu agora o que é cidadania, você entendeu que você tem uma cidadania, que o fato de você ser um cidadão brasileiro faz com que você tenha direitos e que você tenha deveres. E que esses direitos não são favores feitos por um político ou pelo Estado, né? Não é um político ou o Estado que é bonzinho com você, que te ajuda em alguma situação. Não, é um direito teu. É obrigação do Estado, é obrigação do político que está exercendo o poder garantir que você tenha aquele direito efetivado, aquele direito cumprido, que você possa se beneficiar daquele direito. Entenda isso, é obrigação da instituição e do Estado e do político que está no poder naquele instante, fazer com que você, cidadão, tenha acesso àquilo que a lei diz que é teu direito. Assim como é responsabilidade sua, cidadão, é responsabilidade minha, cidadão, cumprir as leis da sociedade, né? Seguir o ordenamento, aquilo que nós devemos fazer, como, por exemplo, pagar os impostos. Você me pergunta, professor, eu posso reclamar que tem muito imposto? Isso, eu posso, certo? Se a minha sociedade permitir reclamar de algumas leis, de algumas práticas dentro dela, eu posso e eu devo, né? Até para que essa sociedade melhore, até para que a minha cidadania seja mais ampliada, certo? Então, quanto mais ampliada for a minha cidadania, ou seja, quanto mais direitos eu tiver acesso e quanto mais eu cumprir os meus deveres dentro da sociedade, maior é o grau de cidadania que eu tenho e que essa sociedade proporciona aos seus cidadãos. Beleza? Ok. Vamos pensar agora o outro conceito. Espero que você tenha anotado. Se for necessário, para o vídeo, faz anotações, volta no conceito de cidadania e anota de novo. Não tem problema. O teu tempo de estudo está aí para isso, né? Você tem essas aulas gravadas justamente para isso. Agora, vamos para o conceito de democracia, certo? Então, anota bonitinho no teu caderno, conceito de cidadania, né? Coloca a essência do que ele é, a forma como você compreendeu que essa cidadania é algo que você tem, que você participa dela, certo? E vamos entender a democracia. Olha só, democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente. Vou parar aqui e depois eu continuo. Todos os cidadãos. Para que eu possa compreender o conceito de democracia, eu tenho que saber o que é um cidadão. Eu tenho que saber o que é cidadania. Percebe como um conceito está ligado ao outro de alguma forma? Certo? Então vamos lá, ó. Democracia é um regime político em que todos, não é um ou outro, não é quem tem mais dinheiro ou quem tem menos, não é quem tem mais educação ou quem tem menos, não é quem teve mais oportunidade ou menos dentro da sociedade. Todos os cidadãos, independe do seu nível de escolar, independe do seu nível econômico, independe se você é um astrofísico, um cientista, um dono de empresa, ou seja qual for a sua função social, não importa. Você é um cidadão, certo? Elegíveis participam igualmente. Então, a nossa Constituição, só para você entender, a nossa Constituição diz que todos somos cidadãos e temos os mesmos direitos. Todos. Não põe restrição. Você nasceu no território brasileiro, você é cidadão brasileiro. Você vai, obviamente, que tem todo um processo de formação, né? Você, enquanto criança, adolescente, para você ter a plenitude dos seus direitos e dos seus deveres e responder pelos seus atos enquanto um cidadão, certo? Mas, se você nasceu no território brasileiro, você é cidadão. Se você é um estrangeiro legalmente ocupando o território brasileiro, morando no território brasileiro, você também recebe alguns direitos e alguns deveres. Também é considerado um cidadão, certo? Ok? Então, você, cidadão, você
tem participação política. Olha só. Essa participação pode ser diretamente ou através de representantes eleitos, certo? Então a participação política nossa, no caso do Brasil, nós escolhemos os nossos representantes oficiais. Lá em ano eleitoral, né, a gente vota, por exemplo, quando são eleições nacionais, a gente vota para presidente, a gente vota para o Senado, a gente vota para a Câmara de Deputados, federal e estadual, e nós votamos para governador, certo? Então nós escolhemos o nosso representante. Quando eu olho para um candidato e eu voto nele, eu estou dizendo que ele me representa lá, certo? Como é uma democracia, né, a maioria, em termos de voto, vai eleger aquele que será representante de todos. Então não tem essa. Ah, eu não votei em fulano, ele não me representa. Legalmente falando, eu posso não concordar com aquele candidato, mas se ele ganhar, ele vai me representar enquanto governante do meu país, enquanto um representante político, um ator político do meu país. Por isso, conhecer os políticos, conhecer o histórico deles, saberem quem está votando, a partir de uma consciência do que ele propõe fazer, do que ele já fez ou deixou de fazer, é essencial. Porque num regime democrático, nós escolhemos quem vai governar o país, certo? Na proposta, continua o texto, né? Participam igualmente na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Marca aí, tá? Sufrágio universal. O que é isso? É o seu voto. É o meu voto. E se o sufrágio é universal, significa que todos podemos votar, né? Desde a pessoa, desde o analfabeto, que não teve acesso à educação, que não aprendeu a ler e escrever, né? Até a pessoa mais idosa, mais intelectual da face da terra, tem direito ao voto, certo? A nossa legislação eleitoral diz que a partir dos 16 anos nós podemos votar, certo? Obrigatoriamente a partir dos 18. Significa que, vamos colocar a partir dos 18, que é obrigatório, significa que a partir dos 18 anos, todo cidadão vai exercer um dos atos principais dentro da nossa democracia, que é a eleição, que é o voto. Esse voto, né, como nossa democracia ela é representativa, eu escolho um representante para ficar lá, criando leis, defendendo meus interesses, defendendo uma sociedade melhor, né? E aí, os valores que eu penso dessa sociedade, certo? Eu escolho esse representante por quê? Porque eu, professor Murilo, não vou sair daqui, né? Toda semana vou lá para Brasília, por exemplo, reivindicar que seja estabelecida uma lei que seja melhor para mim, ou para o meu grupo social, ou que eu considere melhor para a sociedade como um todo. Eu não tenho nem condições humanas disso. Nós, enquanto sociedade, não temos condições. Nós precisamos trabalhar, nós vamos produzir a riqueza do país, nós vamos fornecer nosso trabalho, nossa atuação social. Enquanto aqueles que nós escolhemos vão nos representar no governo. Aí vai lá o camarada que a gente elege, o cidadão que a gente elege para fazer parte da política e nos representar, e ele aprova uma lei que me prejudica ou que te prejudica. Opa! Né? Então, por isso que, dentro de uma democracia, usar o sufrágio como mecanismo de representação é essencial, é extremamente importante. Entendeu, então, que democracia é um regime político onde todos participam e que é principalmente a partir do sufrágio, ou seja, do voto, nós escolhemos nossos representantes e esses representantes, né, durante o período dos seus mandatos, vão governar, vão tanto governar quanto criar as leis do nosso país, beleza? E que cidadania é o conjunto de direitos e deveres que nós temos diante da sociedade, certo? Olha só, quanto mais ampla for a cidadania,
mais participação política dentro de um governo democrático nós teremos, certo? Então, quanto mais ampla, ou seja, quanto mais os meus direitos forem atendidos, quanto mais os meus direitos forem respeitados e quanto mais eu tiver acesso a esses direitos que está na lei, maior será também a minha participação democrática dentro dessa sociedade. Beleza? Ok. Galera, anotou? Cidadania e democracia? Agora é importante, tá? Não é apenas durante os processos eleitorais, seja nas eleições municipais, seja nas eleições nacionais, que nós exercitamos a democracia e que nós fazemos valer a nossa cidadania. Certo? Isso aqui é muito importante. Os políticos que nós escolhemos são nossos funcionários. Certo? Eles estão lá para servir ao povo e fazer o melhor para o país. Isso significa que quando um dos nossos direitos, quando a nossa cidadania não estiver sendo plena, completa, nós temos o direito de reivindicar que ela seja cumprida, que ela seja respeitada, que ela seja plena. E como que nós fazemos isso? Num Estado democrático, ele tem uma prerrogativa de dar a liberdade para que nós nos manifestemos. A ideia de um regime democrático é que, quando a população está insatisfeita porque a lei não está sendo obedecida, porque um direito está sendo retirado, ou porque a lei não está sendo cumprida pelo próprio Estado, nós, enquanto sociedade, podemos nos manifestar. Certo? Então, dito isso, vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide é uma notícia que o material de vocês traz no capítulo 4 para discutir a questão dos direitos, né? Esses direitos que eu falei ali da cidadania e a possibilidade de nós nos manifestarmos democraticamente, politicamente, para que nosso direito seja atendido, para que aquilo que é direito, né, então que a lei prevê que é nosso, seja cumprido. Para que nós possamos, de fato, sermos cidadãos plenos e vivermos, de fato, numa democracia plena. Certo? Então, o material traz a seguinte notícia. Leis trabalhistas não existem para a maioria. Essa notícia é da Folha de São Paulo, de 24 de março de 2002, certo? Então, olha só, lá no início dos anos 2000, a Folha de São Paulo trouxe essa notícia com essa manchete aqui, certo? E está lá, pesquisa realizada pela Datafolha em 126 municípios de todos os estados brasileiros aponta que a maioria dos trabalhadores do país vive à margem da lei trabalhista. A maior parte deles não recebe 13º salário. Que maior parte é essa? 53% dos trabalhadores entrevistados lá em 2002 pela Folha de São Paulo, pelo Datafolha, né? Nos mais de 126 municípios pesquisados, 53% dessa galera não recebia 13º. Nem férias remuneradas. Férias remuneradas, então, 54%, um número maior de pessoas, certo? 46% deles nunca trabalharam com registro em carteira profissional. Vamos lá. Você sabe o que são leis trabalhistas? As leis trabalhistas, ou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi direito adquirido pela população, e nós já vamos falar sobre o histórico de conquistas de direito trabalhista no Brasil, em que ali está regrada como eu, funcionário, empregado, e o meu patrão, como nós devemos nos relacionar, legalmente falando, certo? Então, o que eu, enquanto funcionário, posso fazer, quais são as minhas obrigações diante da empresa que eu sou contratado e quais são as obrigações do meu empregador, daquele que me dá o emprego. Porque as duas pontas são importantes dentro da sociedade.
para a produção do trabalho, para a produção da riqueza no país. Certo? Então vamos lá. Entre outras leis, outras garantias que a CLT nos traz, temos, por exemplo, a jornada diária de 8 horas. O que for além disso, a empresa tem que pagar hora extra. Essa hora extra tem toda uma regulação de como ela deve ser. Certo? O descanso semanal remunerado, o final de semana. Certo? Você recebe enquanto você está descansando no final de semana, por conta das leis trabalhistas. O que mais? O 13º salário, certo? Aquele 13º salário que nós ganhamos, que nós recebemos no final, nós trabalhamos para isso, certo? Então, é garantia por lei. Se é garantido por lei, o empregador tem que pagar, ele não pode se recusar a pagar. Né? Direito às férias. Né? Tirar as férias e receber, né? Receber durante as férias é garantido por lei, certo? E mais importante, segundo as leis trabalhistas, teoricamente no nosso país, né? Todo trabalhador no primeiro dia de emprego dele tem que estar com a carteira de trabalho assinada, certo? O empregador é obrigado a assinar tua carteira. Por quê? É ele te registrando como funcionário dele, literalmente estabelece um contrato em que ele assume a responsabilidade dele de empregador e você, obviamente, assume a sua responsabilidade de empregado, certo? Então, nesse processo, olha só, o que nós temos aqui? Essa notícia de 2002 está dizendo que boa parte dos trabalhadores brasileiros não tinham os seus direitos respeitados, certo? E se nós pensarmos as leis trabalhistas, a CLT foi promulgada lá em 43, por Getúlio Vargas, certo? E algumas dessas leis vêm de antes até. Mas vamos pegar a CLT, 43, 1943. 2002, eu estou falando da época da notícia, certo? 2002, 60 anos depois. 60 anos depois das leis trabalhistas estarem documentadas no Brasil, o Estado brasileiro regulamentando as relações de trabalho no Brasil, 60 anos depois, nós temos a maior parte dos trabalhadores brasileiros que não tem todas as suas garantias de trabalho garantidas. Olha que interessante, né? Interessante no sentido ruim, né? No sentido de espanto, porque é um direito que nós temos enquanto sociedade e que o Estado e as instituições, as próprias empresas, enfim, né, as empresas não cumprem e o Estado muitas vezes não consegue fazer com que ela cumpra. Então, os nossos direitos, nosso direito de cidadão nesse processo não está sendo respeitado. E aí? Então, eu posso dizer que eu tenho uma cidadania plena quando o meu direito de cidadão não é respeitado? Quando o meu direito à moradia, meu direito à educação, meu direito à cultura e ao lazer, que a Constituição de 88 traz para a gente, quando esses direitos que eu tenho não estão garantidos, será que eu posso me considerar um cidadão pleno? Será que o Estado brasileiro me olha como um cidadão pleno? E se ele não me olha como um cidadão pleno, o que nós podemos fazer? Será que dentro do regime que nós vivemos, que em tese é um regime democrático, nós podemos nos manifestar? Talvez você esteja pensando, podemos. Sim, podemos. Podemos olhar historicamente, 2013, por exemplo, né? As jornadas de julho, ou, posteriormente, né, as manifestações do Fora Dilma, para falar alguns momentos históricos no Brasil onde nós nos manifestamos politicamente. Se nós formos um pouquinho mais para trás, ainda no processo de transição da ditadura militar, as diretas já, no fim da ditadura militar, ou então no início da nova República Brasileira, no início desse Estado democrático que nós vivemos hoje, né?
em 92, já com a Constituição de 88 valendo, né? Os caras pintadas que foram pedir o impeachment do Collor. Nós podemos falar de outras manifestações contra o Estado ou por exemplo, contra os trabalhadores reivindicando, a partir dos seus sindicatos, melhores condições de trabalho, fazendo movimentos de greve, outros movimentos, né? Movimento indígena. Nas aulas anteriores nós falamos da questão indígena, da questão quilombola, né? Será que esses agrupamentos eles podem se manifestar? E se eles podem se manifestar, será que eles são ouvidos? Né? Então, quando nós pensamos no Estado democrático, nós necessariamente precisamos verificar se dentro desse Estado democrático, aquilo que as leis dizem que é de direito do cidadão, se está sendo cumprido. Porque se está sendo cumprido, nós estamos mais próximos dessa democracia de fato. Certo?